Olá! Hoje no mundo político, o PSB nas eleições em Minas. As metas da legenda para fazer deputados na Câmara e na Assembleia, a aliança com o PT e o apoio ao ex-prefeito Alexandre Calil para a disputa ao governo do estado. Eu vou conversar com o presidente do PSB mineiro, deputado Wilson da Fetaeng. Deputado, muitíssimo obrigada por atender o mundo político, a TV Assembleia. Vivian, eu que agradeço, estou à disposição e que nós pudemos construir e contribuir nesse programa que é muito importante. Conte comigo. Deputado, com a abertura da janela partidária, o PSB perdeu alguns quadros, não é? Em Minas foram deputados federais e um estadual e diversos prefeitos. Como é que está o PSB mineiro neste momento, que é véspera do fechamento da janela? Antevéspera. Olha, Vivian, nós estamos nesse processo, assim que nós assumimos a direção do PSB Minas Gerais, na reorganização de todos os sentidos do partido. O partido passou por momentos, às vezes, difíceis, às vezes tinha um número bastante expressivo no partido, mas não representava, de fato, o partido. E o PSB, é um partido que tem história, um partido que completa esse ano 75 anos. É verdade, o deputado Emidim Madeira, ele tomou a decisão de ir para outro partido, ele tomou a decisão de apoiar aí o presidente da República, é uma decisão dele. Se nós vivemos na democracia, tem que respeitar o direito de ir e vir, pensar e escolher. É assim a nossa vida. O deputado Júlio Delgado fez um pronunciamento ontem despedindo, mas indo para outro partido, nesse aproveitamento da janela, e tivemos aqui em Minas Gerais o deputado estadual, o professor Cleito. O professor Cleito ficou pouco tempo no PSB, que ele veio de outro partido, né? Veio de outro partido. E com mandato de deputado federal ficou a nossa pessoa, o nosso mandato, e deputado estadual nós ficamos aí, nós tínhamos dois, ficamos com o Ricardo Mucida, que é aqui de Itabira. Então agora, a grande tarefa, o grande trabalho que nós estamos fazendo é trabalhar uma chapa de estadual e federal que seja altamente competitiva. E isso nós estamos fazendo dioturnamente. A alegação é que, no início de março já se falava disso, eram queixas sobre a condução do partido no estado e também da falta de atenção do comando nacional do partido, não é? Essas questões estão cercadas, sanadas? O senhor está falando que pretende formar, enfim, o partido pretende eleger deputados, mas na verdade, por enquanto, a conta é só de perda, não é isso? Sim, Vivian, nós tomamos uma decisão de não abrir os nomes que nós temos já até ontem para a imprensa de um modo geral, para não acontecer nenhuma especulação, porque os deputados mandatários, seja estadual ou federal, ele tem até o dia 2 para fazer caso ele queira mudar de partido, né? No meu caso mesmo, eu tenho 26 anos que eu sou filiado ao PSB. Fui candidata estadual federal durante 4 vezes e fui eleito na 4ª vez. Então, eu não vou mudar de partido. É um partido que tem história como o PSB. Mas o partido resolveu os problemas, deputado? Como é que o PSB se preparou para receber esses novos, novos quadros? Nós estamos dialogando dioturnamente, Vivian. Antes, porém, eu quero responder a primeira tua pergunta, questionamento, porque o partido, nós passamos nesse processo, assim que muda um pouco a lei eleitoral, que vem podendo os partidos federar, que é criar a federação de partido, até então nós estamos trabalhando, tanto nós deputados federais, não todos, mas a maioria absoluta estava trabalhando, defendendo a federação de partido. Nós iríamos federar com o PT, o PSB, PT, PCdoB e o Partido Verde.
Então, foi uma discussão muito grande, muito longa, conversas com a direção nacional, com o nosso presidente Carlos Siqueira. Então, todo esse procedimento foi feito. Vencida essa etapa, o partido, porque a normativa de determinação não depende das comissões, dos diretórios estaduais, depende da direção nacional. E quando a direção nacional decide, olha, nós vamos apoiar para presidente da República o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, da qual, inclusive, semana passada nós tivemos a filiação do ex-governador de São Paulo ao PSB, o Geraldo Alckmin, da qual estamos colocando o Geraldo Alckmin enquanto candidato a vice-presidente da República. Aí, esse é um fato. Aí o partido decidiu não federar. Quando o presidente chamou em Brasília, convidou em Brasília todos os presidentes estaduais, falou, olha, vamos trabalhar a chapa sem federação. Vamos apoiar o Lula, isso é um fato. E aqui em Minas Gerais, evidentemente, deu do ano passado que nós tínhamos e temos um diálogo com o ex-prefeito Alexandre Calil, até dia 25 ele era o prefeito da nossa capital, e ele saiu para concorrer às eleições enquanto governador de estado. Então nós trouxemos aqui em Minas Gerais, na casa do Calil, o nosso presidente Carlos Siqueira, com outras personalidades, para discutir, porque entendemos que o Calil tem mais o nosso perfil, não estou aqui para falar mal de ninguém. Agora, é claro que o apoio ao ex-prefeito Alexandre Calil, do PSB, e o PSB é um partido que está em ascensão, um partido que tem história. Eu diria aí que ele está sendo uma noiva cobiçada por muitos que tentam, assim, falar o contrário, mas o PSD, essa semana eu recebi na sede do partido muitos deputados e deputadas mandatários buscando a filiação e vão sair candidato pelo PSB. Agora, só para eu entender, o senhor citou aí o ex-prefeito Alexandre Calil como um potencial, a quem o partido já decidiu apoiar, ou há uma condicionante. Tem sido falado que o ex-prefeito Alexandre Calil poderia passar para o PSB como uma solução que seria interessante para ele. Sim, aí eu queria até saber se isso seria interessante para o PSB. E o que há de fato nisso? O que há de concreto? Se há realmente uma negociação e em que pé que ela está? E se não ocorrer isso, é mantido o apoio ao Alexandre Calil? A primeira questão, Vivi, é o seguinte. Desde o primeiro momento, nós convidamos o ex-prefeito Alexandre Calil a filiar ao PSB, oferecendo a nossa sigla do Partido Socialista Brasileiro. Desde o ano passado, por telefone, pessoalmente, eu mesmo tive várias e várias vezes com ele. Isso é um fato. O Alexandre Calil, como candidato a governo de Minas, ele não é importante para o PSB, ele é importante para Minas Gerais, porque a nossa preocupação do PSB é ter um governo diferente, um Estado eficiente, um governo que vai estar mais próximo do seu povo. Então, e ele tem mais afinidade, até porque o Alexandre Calil já foi filiado ao PSB. Até então ele foi, inclusive, filiado. Sim. E foi candidato a deputado Ele chegou a federal. presidir o partido uma época, não é? Em Minas. Pois é, não é da minha época, chegou, sim. Então depois ele saiu do partido. Então tem esse convite. Agora, se há uma condição, evidentemente, todo negócio ele tem que ser bom para os dois lados. E evidentemente que o apoiamento à chapa do ex-prefeito Alexandre Calil nessa construção para ajudar a construir a nossa chapa do PSB. Tanto para os deputados estaduais, a chapa de estadual, quanto para a chapa de federal. Então é esse diálogo. O nosso presidente, Carlinhos Siqueira, está em Belo Horizonte com um grupo, daqui a pouco eu estou com outro grupo, acabei de ter uma outra reunião agora, o diálogo agora é de cedo até a hora que vamos na madrugada, dialogando, porque nós temos agora a correr quanto tempo. Agora, mas, como o brasileiro, só para terminar o raciocínio, sim, pois não. Como a janela vence no dia 2 e como nós, brasileiros, deixa tudo para a última hora, você sabe disso, né? A gente tem conversado, convidado, então
essa questão de lideranças procurando a gente, ela se deu a partir dessa segunda-feira. Então, agora tem várias lideranças. Então, há toda uma construção, né, e o PSB é um partido, nós estamos com 48 prefeitos em Minas Gerais, 2 vice-prefeitas, 37 vice-prefeitos e vice-prefeitas e quase 400 vereadores. Então, não é um partido pequeno, não é um partido nanico, é um partido que tem militância, é um partido que tem história. Então, nós estamos preparados para ir para a trincheira do debate das eleições de 2022. Sim. Desde que não é possível mais haver uma chapa com vários partidos, né, numa eleição que é proporcional, não é? Não é possível mais fazer isso. Como Sim. que a ida do Calil para o PSB poderia influir é um atrativo? É isso que o senhor está dizendo? O PSB se torna mais atraente para levar quadros potenciais candidatos a deputado, é isso? Sim, vamos abrir as claras que as pessoas entendam, sem ficar entre eles. Importante. Porque, na verdade, ele é uma personalidade, é um líder que nós temos o maior respeito. A gente precisa também de um palanque, porque nós vamos apoiar o ex-presidente Lula para presidente da República agora. Então, um palanque para a gente construir toda essa construção. A gente vai ter, porque não passou a eleição, nós não podemos falar que porque tudo agora depende do eleitor, da eleitora, de abrir as urnas, de conferir os votos. Então, tudo indica que o PSB poderá ter, concretamente, porque já temos ele filiado, o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Isso. Olha só, para Minas Gerais, um governador, então isso é muito importante. Então, o partido está trabalhando isso no Brasil como um todo. E quais são as chances reais disso acontecer? Calil passar para o PSB e, enfim, liderar aí uma bela chapa do PSB. E, por outro lado, o Alckmin... Bom, vamos nessa primeiro. O senhor responde essa primeiro. Depois vamos falar do Alckmin. Claro, respondo. Veja bem, você me fez uma pergunta que eu vou anexar essa segunda sua, que vai dar uma só. Nós temos grandes lideranças, personalidades que estão deixando até para a última hora para ver toda esse jogo, essa construção. Evidentemente que se o Calil vem para o PSB, aí a nossa chapa de estadual, de federal, ela vai tomar uma proporção muito grande. Então esse é o primeiro fato. E nós estamos construindo chapa sim, até porque, Vivian, foi ventilado, eu não dei entrevista, a partir de ontem que eu comecei a conversar com jornal, com televisão, rádio, dando entrevista, falaram por aí que o deputado Vilsta Fetaeng está com a ficha afiliada no PT, essa coisa toda, e inventaram isso. Isso não é verdade, isso não procede. Eu tenho uma história no PSB, a minha preocupação é de construir uma chapa boa para a gente alçar voos maior do PSB em Minas Gerais. O PSB que já teve prefeitos, não é? Eu filiei ao partido do PSB pelo nosso saudoso querido ex-prefeito de BH, o doutor Célio de Castro. Chegou a ter 6 vereadores. Então, é essa a premissa maior da nossa. Então, o que a gente tem que juntar o útil ao agradável com o apoiamento a possibilidade do Calil, como nós não temos nome nesse momento para lançar numa majoritária, a gente precisa, nesse momento, tirar proveito dessa situação. Vamos fazer desse limão essa limonada. Bom, e não há nada ainda concretizado, mas tudo caminha para isso, que Lula tem aqui o palanque de Alexandre Calil, que isso seja fechado com o PSD, se ele permanecer nele, ou com o PSB. Acontece que no PSD as coisas ainda não estão encaminhadas. Mas Geraldo Alckmin foi, afinal se filiou ao PSB. Isso é concreto.
o senhor acredita que Geraldo Alckmin, a presença de Geraldo Alckmin, o ex-tucano Geraldo Alckmin, faz diferença para o PSB mineiro, para dar força ao partido no Estado? Vívia, com certeza. Vamos dizer que Vívia já foi governadora de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, 4 mandatos. Você, claro que você é uma liderança, você é uma importante. Ninguém assume um cargo, 2, 3, 4 mandatos se não for liderança. A vinda dele para o PSB, que já foi um fato, nós estávamos lá semana passada, lá na Fundação João Mangabeira, eu presenciando a filiação dele ao partido. E ele vindo compor na chapa como vice do Lula, isso é importante não só para São Paulo, isso é importante para o Brasil todo. E Minas Gerais faz parte desse processo. Minas Gerais é um estado importantíssimo nessa construção política, né? Os mineiros e as mineiras, eles importante nessa construção. Então, nós vimos de muito bons olhos, porque se o Lula colocasse como vice dele alguém da esquerda, ou PT, ou PCdoB, vamos dizer assim, ele não estaria somando. Vamos ver a última, quando o Lula foi eleito, quem foi o vice dele? Foi José de Alencar, um empresário sério, respeitador, ele tinha admiração pelo Lula, e o Brasil ganhou. Nós não podemos falar, o Brasil mudou, foi importante. E é esse Brasil que nós queremos, nós não queremos só ganhar a eleição, ter gente governando, nós queremos mudar o Brasil, trazer ao povo brasileiro um outro modelo, sem fome, sem miséria, com emprego, com valorização das pessoas. Eu vejo assim de muito bons olhos essa soma, essa caminhada aí do Alckmin, do PSB com Lula no Brasil e também em Minas Gerais. Nesse momento, nós estamos há 3 dias do fechamento da janela partidária. Qual que é a aposta que o senhor faz sobre Calil, afinal, ir para o PSB ou não? Não vai dar certo, ele vai ficar no PSD mesmo? Olha, depende, nós já temos várias reuniões hoje, até amanhã, tudo, enquanto não fechar tudo, nós vamos ficar quietos. Nós já fizemos todos os convites ao ex-prefeito Alexandre Calil, nós não podemos pegar ele no laço e trazer, fazer ele assinar a nossa ficha na marra. É claro que depende também da negociação com o PSD de dado, que aí está a discussão agora, está o nosso PSB de bola e está o PSD de dado. Né? Então, o intuito nosso é a gente ganhar musculatura nesse processo para a gente, como o Calil ele é muito forte na região metropolitana e Belo Horizonte, a gente precisa que ele seja forte também no interior de Minas Gerais. Então vai depender de muita articulação, de muita negociação, porque o prazo ainda não venceu, o prazo ainda não expirou. Enquanto não sair a fumaça branca, nós não podemos ficar quietos. Agora, deputado, o PSD, ele é um partido que ganhou uma capilarização nos últimos anos importante. O PSB de bola tem capilarização em Minas para ajudar a levar Calil para o interior? Vívia, tem muita. Hoje o PSB já está em quase 500 municípios, foi quando a premissa maior, quando nós assumimos, isso era uma questão que eu tinha muita preocupação, que o PSB deixa de ser um gueto de um outro partido, ele tem autonomia junto com a sua direção, com segmentos que ele tem, o PSB tem segmento, além da direção mulher, jovem, negritude, LGBT, enfim, ele tem esse segmento. Então a gente quer levar isso e hoje nós temos assim, eu não posso falar certas coisas aqui para você na televisão, mas nós estamos sendo assim muito procurados, toda hora a liderança procurando. Olha, eu quero filiar a seu partido. Eu pode falar assim, deputado? Fala para nós. Oi? Pode falar assim, fala para nós. Ô, Vívia, nós tínhamos pessoas que às vezes inibiam vir liderança que saíram do partido por frustração. Então, eu estou pagando um preço muito alto para segurar essa bandeira do PSB. Eu sou um socialista, sou um militante. Quem assinou a minha ficha, abonou a minha ficha, foi o saudoso querido Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco. Né, o ex-governador do Pernambuco, Eduardo Campos, que estava lá naquele acidente que tirou um jovem do páreo da disputa às eleições presidenciais. Então,
o PSB, olha só, não vou ficar citando sigla aqui, o PSB hoje, ele consegue ter 48 prefeitos e prefeitas, vereador, vice-prefeito, nós queremos crescer. Agora, nosso intuito não é só o PSB ser valorizado, olhado, ou crescer ele na capital ou na cidade. É aonde tiver uma cidade, independente do seu tamanho, que nós tenhamos uma comissão provisória, que tenhamos militante, que tenhamos socialista lá empunhando a nossa bandeira do PSB. E isso eu acredito muito, e é por isso que nós estamos trabalhando muito. Para citar, então, E outra coisa, tivemos, Vivian, nesse sábado passado, o Congresso do PSB discutindo a autorreforma, um partido que tem coragem de fazer um debate sobre o fortalecimento da democracia, apontar o dedo nas fissuras dos problemas do Brasil, inclusive interno do partido. E fomos homenageados que, pela primeira vez na história, tivemos um Congresso harmônico, tranquilo, com proposta, com debate. Isso mostra que o PSB está crescendo e vai crescer muito mais. Então é por isso que a gente quer construir, queremos trabalhar. Então, assim, hoje o nosso sonho de consumo seria ou será ver o Alexandre Calil filiado ao PSB. A história nossa vai mudar e mudar muito. O senhor está falando do partido crescer. Existe preocupação do partido com a proteção da identidade do partido, dos ideais, do pensamento que norteia, não é, a legenda, quando traz quadros novos? Por exemplo, vamos citar aí o Geraldo Alckmin, não é? A Tabata Amaral, que estava no PDT até há pouco, e o próprio Calil, que está sendo aguardado pelo partido. Isso tem algum conflito com a questão da identidade do partido? Essa atração de quadros, esse desejo de crescer, como o senhor diz, isso não conflita? Vivian, eu vejo para você que não. Hoje no Brasil não cabe o radicalismo da extrema-direita nem da extrema esquerda. O PSB é um partido de centro-esquerda, do diálogo. Então nós estamos construindo, o Brasil está em construção. Não é um país acabado, ainda falta muita coisa para consertar nesse Brasil. Porque além de você ser uma jornalista, você é uma cidadã que tem sentimento, que tem sonho, que quer ver um Brasil melhor. É o meu sonho, é o sonho de todos os brasileiros e brasileiras. Então, eu acredito muito, e como o PSB, ele age ou ele trabalha nesse processo do diálogo sempre, eu tenho certeza. E eu pude perceber no discurso de filiação do Geraldo Alckmin em Brasília, semana passada, ele faz toda uma contextualização que não vou falar que é 100% de PSB. Aliás, sangue puro não tem mais hoje. Agora, o que nós estamos trabalhando é que o PSB seja um partido que possa escrever uma nova história e possa fortalecer, com lideranças que estão chegando, a nossa democracia, que nós não podemos deixar ela ser tão atingida. Falando de nomes, corre aí extraoficialmente que o deputado e presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, pode ir para o PSB, deixar o PV e ir para o PSB e ser vice de Calil. Como que isso está sendo tratado pelo PSB e até que ponto isso é fato? Isso é tratado, Vivian, de bons olhos. Quando você estabelece uma negociação, um diálogo, ele tem que ser olhado 360 graus. Você não olha só um gueto, você tem que olhar ele como um todo. Quando a gente convida o Calil para vir para o PSB, evidentemente, se o Calil vier para o PSB, nós não podemos ter alguém do PSB como vice do Calil, porque não vai somar, não vai agregar, aí tem que ser de outro partido. Caso o Calil permaneça no PSD de dado, né? E a gente, claro que nós já fizemos, eu tive pessoalmente por 2 ou 3 vezes com Agostinho Patrus, o presidente da Assembleia, convidando ele para o PSB. Eu acho que tudo esse diálogo é permanente, porque nós seríamos, para fortalecer uma chapa, seríamos vice
é uma pessoa, uma liderança muito importante em Minas Gerais, presidente da Assembleia, é uma pessoa ética, que ele construirá um governo diferente, juntamente com o Calil. Então, são questões que nós não desistimos. Nós temos ainda milhões de segundos para dialogar até o dia 2, para a gente chegar, de fato, uma chapa que seja boa para todos, não para um, porque a coisa é boa quando ela é boa para todos. E é isso que nós estamos, é a nossa premissa maior. Quer dizer, o senhor está dizendo que uma negociação está naturalmente condicionada à outra, não é? Isso tá tudo é possível. Se o Calil decidir que fica no PSD, ficar no PSD, nós vamos insistir para trazer o Agostinho Patrus, a filiação sua ao PSB, para que nós teremos o PSB vice do Calil. São questões que nós estamos articulando, negociando e conversando muito. Deputado, o senhor concorda com aquele pressuposto da análise política que as esquerdas têm dificuldade de se unir? O senhor sente isso nas tratativas? A federação não funcionou, acabou que não deu certo, havia muita divergência, muita disputa regional. A gente pode botar isso na conta das esquerdas, só das esquerdas, ou não? Isso é da política? Não, Vivian, eu acho que não. Você está vendo que eu estou sorrindo. Porque eu estou deputado hoje, deputado não é profissão, eu sou um agricultor familiar, estou no primeiro mandato enquanto deputado federal. Eu também presido uma federação importantíssima no estado, que é a FETAEM, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Ela está presente em quase 600 municípios, então a gente eu sou uma pessoa conhecida no estado. Eu colocar que esse processo é uma culpa da esquerda? Não, são processos. Agora, sempre foi o meu sonho que nós que pensamos iguais, ou mais ou menos iguais, que a gente pudesse estar mais unido. É claro que, às vezes, o governo que aí está não condiciona isso, não propicia isso. Veja bem, Vivi, eu falo isso aqui sem medo de errar. O governo que mais liberou emenda parlamentar, emenda impositiva, orçamento secreto, emenda de relatoria, foi o Bolsonaro. Então, assim, você sabe que tem deputado que tem um valor para trabalhar, tem deputado que tem outro valor para trabalhar. Então, são situações. Eu acho que nós precisamos ter mais maturidade, juízo para dialogar. Quando alguém falou que eu estava saindo do PSB para filiar ao PT, isso vieram na minha sala, no escritório, falar isso comigo. Olha, isso é improcedente, isso não constrói, isso só pode aumentar fissuras. E nesse momento, a gente tem que arrancar essa casquinha aí para tratar a ferida. E a ferida maior nesse momento é a democracia que está sendo atingida no Brasil. Nós não queremos ver acontecer no Brasil, como está acontecendo lá, aquela questão entre Rússia e Ucrânia. O Brasil é um país continental, povo maravilhoso, água, terra, floresta, tudo. Então nós temos que trabalhar para esse Brasil que ele seja a superpotência e o grande gigante do planeta Terra. Então eu penso isso. Eu acho que em algum momento nós que pensamos mais ou menos iguais temos que estar mais unidos. E aqueles que ainda estão no meio caminho, vamos trazer para cá, mostrar que o Brasil que eu quero é o Brasil que você quer. Então, para mim, Vivi, eu não vou jogar, não posso rotular que essa culpa é do partido A, B, C ou D. Não, a gente tem que dialogar e o Brasil precisa muito de formação política. O cidadão ter a compreensão que o voto dele é importante, através do voto dele pode ter uma vida melhor, pode ter emprego, mais saúde, enfim, mais tudo. É importante ele votar, é importante ele não anular seu voto. Isso é. E aí, nesse quesito, Vivi, eu sou até meio corajoso de falar isso. Se você pegar uma pessoa humilde, às vezes ele anula o voto, ou às vezes ele troca o seu voto por uma cesta básica. Pergunta a alguém que tem um poder aquisitivo bom, um padrão de vida melhor, se alguém pega o seu voto, capta o seu voto. Não, acho que não. Voto é uma procuração que nós conquistamos na democracia, então eu acho que nós não podemos rotular, colocar a culpa em ninguém. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor, muito obrigada. Bom trabalho aí nesse ano que o senhor vai ter muito trabalho pela frente como presidente de partido, né? Obrigado. Com certeza. Obrigado e você, muito obrigado, estou à disposição.
Eu conversei com o presidente do PSB Mineiro, o deputado Wilson da Fetaeng, sobre os rumos do partido para as eleições deste ano. Fico por aqui, obrigada pela companhia, até amanhã.